Gente, vamos dar continuidade à nossa aula, né? Porque a gente também precisa trabalhar a nossa parte de gramática. Na aula de hoje, eu pedi que vocês fizessem, na aula de hoje, de ontem, de quarta-feira, eu pedi que vocês fizessem uma análise do poema Olhos Verdes, né? Pedi que vocês pesquisassem, pedi que vocês olhassem, pedi que vocês procurassem entender o poema, não é isso? E o poema que eu acabei pedindo para vocês fazerem análise, deixou bem claro, né, o posicionamento do eu lírico, né, sobre a paixão que ele sente por alguém que ele encontrou e passa a amar por conta dos olhos verdes, que a primeira vez que ele viu, ele nunca mais esqueceu, né? Então, tem passagens desse poema que a gente consegue entender que, na verdade, ele está exemplificando e comparando os olhos verdes. Por exemplo, na segunda estrofe, aqui, ele diz, os olhos de verde mar, comparando os olhos verdes ao mar, né? Depois, quando o tempo vai bonança, quando o mar tá calmo, né? Aquele olho verde que transmite calma, né? Olhos de cor da esperança, porque dizem que o verde é a cor da esperança, né? Olhos porque morri, por quê? Porque a partir do momento que ele vê esses olhos, ele nunca mais teve paz, porque ele tá apaixonado pelos olhos de uma mulher, provavelmente. Depois, na terceira estrofe, ele novamente compara a duas esmeraldas. Esmeraldas são pedras preciosas verdes também, né? Iguais na forma, na cor. Olha quanta coisa ele fala nesse poema. Que tem uma luz branda, mais forte, porque a pedra da esmeralda é uma pedra compacta, forte, né? Aí depois, novamente ele fala, mas ai de mim, é um amor, é uma coisa absurda que ele sente pela pessoa. E aí, na outra estrofe, ele fala, verdes da cor do prado, né? Que é a mata, assim, verde, bem verdinha, que a gente olha aqueles campos lindos, também compara aos olhos verdes, que exprimem qualquer paixão. E aí ele vai falando, né? Que pode ser meigo, mas que também pode ser fogo e luz no coração. E ai dele de novo, novamente apavorado com a paixão que ele está sentindo. E aí, depois, passa a quinta estrofe, nós vamos para a sexta, quando ele lê assim, como se lê num espelho, pude ler nos olhos seus. Então, assim, ele consegue olhar nos olhos da amada, que são olhos verdes, e refletir a imagem dele nos olhos verdes da amada. Então, ele acaba se vendo nela, de tão transparentes que são os olhos verdes, tá? E também reflete o céu, ele fala aqui, né? Reflete a alma da pessoa, quando a gente olha nos olhos de uma pessoa e consegue se ver, ou consegue ver a pessoa através daqueles olhos. E aí, nas últimas duas estrofes, ele já muda um pouco do que ele estava fazendo nas iniciais, né? Ele diz que se os amigos perguntarem por ele, que ele agora, na verdade, ele vive só de uma lembrança, dos olhos cor de esperança, de olhos verdes que vi, né? Mas será que ele continua vendo os olhos verdes? Conseguiu esquecer os olhos verdes ou não? Vamos ver? E aí ele diz assim, triste do bardo, deixou-se de amor finar, então provavelmente acabou o amor. Vi uns olhos verdes, uns olhos da cor do mar, em verde sem esperança, davam amor sem amar, então só ele era apaixonado pelos olhos verdes da pessoa, né? Dizei-vos, meus amigos, que ai de mim não pertenço mais à vida depois que os vi. Então, depois que ele conheceu essa moça e viu esses olhos verdes, se apaixonou e ficou enlouquecido pelos olhos verdes dela, parece que ela realmente não sabe do amor dele, né?
e que ele não foi correspondido. Foi um amor que não foi correspondido. E aí, diante dessa análise que eu acabei de fazer com vocês, que eu espero que vocês já tenham conseguido fazer alguma outra análise, né, desse poema, a gente percebe que quando a gente lê um poema, a gente precisa realmente ler com a alma, com os sentimentos. E que não dá para ler um poema em 5 minutos e achar que vai entender tudo. Não vai. Esse poema nem é tão difícil como vocês realmente às vezes acham que é. Mas é um poema que precisa ler com calma, tá? Então, agora, nós vamos fazer o exercício que eu pedi para vocês fazerem em casa. Vamos lá. Número 1. No poema de Gonçalves Dias, o eu poético, que é a pessoa que faz parte, né, da narrativa, sinaliza seu estado de espírito. Óbvio que é apaixonado. Contudo, um ar de mistério pode ser evidenciado a partir da descrição desse eu, acerca do objeto de seu amor. O mistério construído no poema se dá, pois. O que vocês acham que tem de mistério nessa narrativa aqui nesse poema? Vocês conseguiram perceber? Em momento algum, ele dá nome a essa pessoa que tem os olhos verdes. Em momento algum ele disse é uma moça, uma senhora, uma pessoa mais nova, uma pessoa mais velha. Ele não dá nome. Ele só fala dos olhos verdes da pessoa, né? E aí ele não nomeia. A gente percebe, porque é uma coisa meio intrínseca, uma coisa fechada, né? Que esse amor não foi correspondido, mas também ele não fala quem é a pessoa, tá certo? Então, qual seria a resposta mais correta ou a correta? O eu poético ama incondicionalmente sua amada? Não sei, o que vocês acham? O eu poético não nomeia seu objeto amoroso? É isso aí, né? O eu poético jamais viu a pessoa quem ama? Não fala. Como é que a gente vai saber? O eu poético consegue detalhar precisamente sua amada? Não, ele não detalha. Ele só fala dos olhos. Depois, o eu poético ironiza o ser em que deposita seu amor? Em momento algum ele ironiza. Porque ironizar seria meio que debochar, e ele não faz isso. Então, a resposta correta seria a B. Como eu disse para vocês, nomeia seu objeto amoroso, né? Ele não nomeia, ele não diz quem é. Não tem nome, não diz se é uma moça, não diz nada. Então, a letra B é a resposta da número 1, ok? Vamos agora para esse fragmento que vem aqui embaixo. Releia esse fragmento do poema para responder as questões 2 a 5. Que eu vivo só da lembrança de uns olhos cor de esperança, de uns olhos verdes que vi, que ai de mim, nem já sei qual fiquei sendo depois que os vi. Olha bem, esse é um fragmentozinho lá, né? E a gente vai, através dele, responder as questões de 2 a 5, ok? Então, vamos lá. Número 2. Identifique a opção que apresenta o correto referente do termo em destaque. Olha lá. O termo que está em destaque aqui, em cima, nesse fragmento do poema, é o que. E o que a gente aprendeu sobre o que? A gente aprendeu que ele é um pronome relativo, que geralmente ele está substituindo um nome que não precisa ficar repetindo, coloca o que. E nesse caso aqui, olha lá, que eu vivo só da lembrança de uns olhos cor de esperança, de uns olhos verdes que vi. Vocês acham que esse que, ele está substituindo qual das palavras que tem aqui? Lembrança? Cor? Esperança? Olhos? Ou vivo? O que vocês acham? Na verdade, fica fácil da gente entender, né? Para eu não ter que repetir assim, ó, de uns olhos verdes que vi, eu boto o quê? Não há necessidade de ficar repetindo isso. Então, qual seria a resposta correta? A letra D, olhos.
é realmente aquilo que ele não quer repetir, não precisa repetir, ele coloca o pronome no lugar, ok? Através disso, eu acabei dando a resposta da número 3 para vocês, né? Vamos lá, então? Assinale o item que indica a correta classificação do termo em destaque. Olha bem, o que está lá circulado é uma conjunção explicativa? Ela está explicando alguma coisa? Não. É uma conjunção integrante? Nesse caso, não. É um pronome relativo? É um pronome relativo. Que a gente acabou de falar, né, sobre ele, inclusive. Porque a gente está aprendendo oração subordinada adjetiva. E a gente está aprendendo que há necessidade de aparecer o pronome relativo várias vezes nelas. Então, é um pronome relativo. A resposta é a letra C. Não poderia ser uma conjunção causal e não poderia ser uma conjunção consecutiva. Não poderia, em hipótese alguma, porque aqui realmente ele é um pronome relativo, ok? Até porque é uma oração subordinada adjetiva e a gente sabe que precisa ter o pronome relativo. A número 4 é assim: indique a opção que apresenta a forma correta da redução da oração introduzida pelo termo destacado. A gente também falou, né, que ele substituiu olhos verdes, no caso aqui, né? Então, como é que ficaria se a gente tirasse o que, tá? Se a gente tirasse o que e tivesse que escrever os olhos verdes. Vamos lá. Ó, de uns olhos verdes que vi. Vamos ver o primeiro exemplo. De uns olhos verdes vistos por mim. Sabe que o que some? De uns olhos verdes quando eu vi. Quando não, né, gente? Não dá para colocar quando aqui. Não tem nada de tempo aqui. Depois, de uns olhos verdes vendo por mim. O tempo verbal vai casar com o tempo verbal da estrofe? De maneira alguma. De uns olhos verdes que foram vistos por mim, não é passado. De uns olhos verdes os quais eu vi. Vou estar usando outro pronome. Não vai ter sentido. Então, qual é a resposta correta? A letra A, ok? De uns olhos verdes vistos por mim. Número 5. Marque a opção em que há uma oração que recebe a mesma classificação da oração introduzida pelo termo em destaque. O que vocês lembram que a gente aprendeu no módulo 6? Que a gente aprendeu a oração subordinada, adjetiva, restritiva, explicativa, reduzida de infinitivo, de gerúndio, de particípio, né? Esse que, ele geralmente aparece onde mesmo? Na oração subordinada, adjetiva, restritiva. Então, ele pede aqui que a gente marque a opção que também tem uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Se alguém quiser escrever lá no poema, de uns olhos verdes que vi, lá na estrofe, do ladinho lá, oração subordinada, adjetiva, restritiva, pode escrever, porque na verdade a gente precisa saber que tipo de oração que é. Então, de todos esses exemplos que a gente vê aqui, qual é o que se aproxima, o que é igual ao que a gente vê na estrofe? Olha, nós temos a letra A, não pertenço mais à vida depois que os vi. Esse que não está referindo a nada anterior. Então, ele não é um pronome relativo que tem a mesma função do que a gente acabou de ver. Letra B, uns olhos da cor do mar eram verdes sem esperança. Não tem nem pronome relativo aqui. Em momento algum, essa pode ser correta, não é mesmo? Depois, são uns olhos verdes que podem também brilhar. É óbvio que é essa aqui, né, gente? Por quê? Eu estou substituindo os olhos verdes e boto o que no lugar? Que podem também brilhar. Então, a resposta é a letra C. A letra D e a letra E, ó, eles verdes são, 2 pontos, e tem por usança. Não tem pronome, não está substituindo nada. Dizei-vos, triste do bardo, deixou-se de amor finar. Também não tem nada, não tem pronome, não está substituindo, não é igual nunca a frase que a gente já fez. Então,
essa é a correção no nosso Desenvolvendo Habilidades. A análise do poema, quando a gente voltar, a gente vai fazer a correção, porque aí é uma coisa pessoal e eu preciso estar vendo o que cada um escreveu, ok? Um abraço, até!